Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à aula 13 de Programação para Web 2. E nessa aula 13 a gente vai terminar o formulário de inclusão em PHP. Ou seja, a gente vai terminar de fazer a inclusão dos dados no banco de dados PHP. Tudo bem? Então, lembrando, a gente tem essa tela que a gente foi criando ao longo das aulas 10, 11 e 12. É um formulário de cadastro simples, eu não estou me preocupando aqui muito com os campos, né? Mas a gente sabe como fazer, colocar, né, os campos mais ou menos em ordem. Isso aqui é uma tabela, né? E dentro da tabela residem os campos. Então eu queria que você desse uma olhada inicialmente nesse arquivo chamado aula 13 formulário 1.php, que está no OneDrive, disponibilizado, compartilhado lá para vocês. Tá? Nele, né, a diferença desse arquivo para a aula 12 é que eu criei um botão, né, e botões em em HTML5, eles podem ser criados através de um comando chamado button, ou button, como você quiser chamar, né? E esse comando button, ele cria um botão em em HTML, e aqui dentro você vai colocar o valor que você tem no seu botão, né? Igual o atributo value do input type submit. Então o botão, ele faz a mesma coisa que um botão submit no HTML4, tá? Ele dispara a propriedade action do formulário, de tal forma que o formulário passa a ir para a página que está especificada na propriedade action, lá em cima do formulário. Nesse caso, ele vai para a página insere cliente.php. E esse símbolo aqui significa que essa página insere cliente, ela está no mesmo diretório que a página aula 13 formulário 1.php. Tudo bem até aí, pessoal? Então, a gente aqui criou um botão e dentro desse botão, pessoal, eu coloquei uma imagem. Como é que o senhor fez isso, professor? Eu coloquei aqui o atributo, a tag, né? A etiqueta img e coloquei lá onde estava a minha imagem, né? A fonte onde estava a minha imagem e consegui incluir o botão lá e ficou mais ou menos assim. Ficou com umas bordas cinzas em volta, mas é uma questão da imagem, tá? Talvez uma imagem melhor, o botão possa ficar mais bonitinho. Se eu clicar no botão, ele vai para a página do parâmetro action. Nesse caso, ele está indo para uma outra página, porque a página já tem uma inteligência que eu vou explicar mais adiante na aula, tá? Mas se eu comentar, né, alguns trechos da página insere cliente, né? Lembrando que aqui no parâmetro action ele está indo para a página insere cliente. Então vamos lá na página insere cliente. Se eu comentar essas duas linhas aqui, ele passa a funcionar da maneira correta, tá? Ctrl S. Clicar aqui, ele já fica na página insere cliente. Tudo bem? Então, o que faz a página insere cliente? Ela faz justamente o que a gente acabou de falar, ela insere um cliente. E ela insere o cliente, né? Primeiro, como toda página em PHP, ela faz a conexão com o banco de dados e ela recupera via método post todos os campos do formulário anterior. Mais uma vez eu ressalto que eu não estou preocupado com esses campos, né? No projeto final de vocês vão ter que estar bem atentos para esse campo, tá? Para esses campos que são necessários, vocês levantaram isso na modelagem de dados e agora vocês vão ter que recuperar todos esses campos do formulário anterior. Eu só vou modificar aqui o banco de dados, que eu vou chamar de PF1304, que é um banco de dados auxiliar que eu tenho aqui para mostrar a aula de vocês hoje, tá? Que eu tenho uma pequena consideração a fazer nas tabelas do nosso banco de dados. Houve um erro lá de modelagem que eu fiz, um erro não, um engano, né? O professor nunca erra, mas eu preciso consertar isso lá, por isso eu criei esse PF1304, que é um banco de dados auxiliar para mim. No seu, possivelmente, vai ficar só PF, tá? Então, o seu é PF, o meu é PF1304. Depois eu vou voltar quando eu for colocar lá no OneDrive para não gerar confusão.
Bom, e o que faz esse PE? Eu me conecto lá no banco de dados bonitinho, estou bonitinho com a senha root, com login root, senha em branco. Se der algum erro, eu mato a página para de funcionar e diz assim, olha, eu apresentei um erro aqui e foi um erro de MySQL. Se não aconteceu nenhum erro, a gente vai usar uma função, um comando SQL, que é um comando de inserção, que é o comando insert, ou insert, como você quiser chamar. Né? O correto seria insert, mas ninguém fala insert, todo mundo fala insert. Né? E o que esse comando insert faz? Ele recupera todos os campos, né, da minha tabela, né? Eu digo aqui quais os campos que eu quero inserir, na minha tabela e quais são os valores que eu quero inserir na minha tabela. E agora que a gente vem uma observação importante. Quando o campo é um campo texto, ou seja, é um campo string, é um campo que vai conter algum campo texto que não seja inteiro, eu preciso colocar ele em aspas simples, entre aspas simples. Tá? Isso é uma requisição do SQL. E a partir daqui, né, as aspas simples já começam a se diferenciar das aspas duplas. Por exemplo, se eu colocar aqui XPTO da Silva, tá? Vou botar o nome aqui do cara, XPTO da Silva. E eu clicar em quero me cadastrar, o nome XPTO da Silva tem que aparecer entre aspas simples, tá? Então ele tem que estar aqui com uma aspas simples, né? Qual é o campo nome? O campo nome é o terceiro campo. Então, o terceiro campo ele tem que estar entre aspas simples. O PHP faz uma distinção muito grande em aspas duplas e aspas simples, né? Toda vez que eu digitar um texto, né? Por exemplo, vou colocar aqui no Notepad para ficar melhor. Quando eu colocar um texto, né? Tiver lá echo name, img, por exemplo, img, src, né? Então eu vou colocar uma imagem, eu tenho que colocar onde está a imagem. No HTML eu colocaria em aspas duplas, lembra? E aí eu colocaria o caminho aqui da figura, ok.jpg, e fecharia isso. Como eu estou usando aspas duplas aqui no PHP, eu vou ter que dar uma enganada aqui, eu vou ter que dar uma... Tudo que é aspas duplas, né? Tudo que está entre aspas duplas no PHP e tiver uma outra aspa duplas do HTML, eu vou ter que usar aspas simples. Isso é uma questão para que a gente não confunda o que é uma aspa dupla do PHP com o que é uma aspas duplas do HTML. Aspas duplas do HTML vai sempre virar aspas simples. E isso também acontece com SQL. Por exemplo, se eu colocar aqui o campo nome, né, insert into usuário, o campo str nome, né? E aí eu vou colocar aqui values, isso aqui é SQL, tá? João. Isso aqui o Flávio, lá, professor de modelagem, explica isso e está correto, né? Agora, se a gente for usar isso em PHP, isso vai ter que ser aspas simples, tá? Então eu queria chamar a atenção de vocês isso, porque isso dá confusão. Então o professor colocou aqui no navegador o texto, né, que vai ser o SQL para o PHP. Então todo campo texto, né, no SQL ele tem que vir de aspas simples. Então o CPF, para mim, eu estou gravando como texto, eu tenho que colocar uma aspa simples. O nome do cara que eu estou gravando como texto, eu vou ter que colocar aspas simples. O endereço que eu não informei, eu vou ter que colocar como aspas simples. O complemento também. A data de nascimento vai vir como aspas simples. E o sexo, que eu estou sempre dizendo que é masculino aqui, que eu estou fixando propositalmente, eu também vou ter que colocar como aspas simples. Então, guardem isso no coração. E aí, isso vai gerar uma coisa muito feia aqui, né? Vai gerar essa coisa feia que eu vou mostrar para vocês. Vou até aumentar aqui para a gente verificar o quão feio isso é. Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui, insert, coloquei entre aspas duplas, né? Values. Aí eu vou começar com o meu primeiro valor. O meu primeiro valor qual que é?
é o CPF. Então, eu preciso colocar essas aspas simples aqui. Tá? Vírgula. Isso aqui é o comando SQL. Município é o inteiro, é o código do município. Está no banco como inteiro, então não tem aspas simples. O nome tem aspas, o nome está como texto no banco? Tá, então eu tenho que colocar uma aspas simples aqui. A rua também. O complemento está como texto no banco, por isso que eu estou colocando essa aspas simples. A data de nascimento também está como texto lá no... Está como data, que também não deixa de ser um campo texto, também está como aspas simples. E o sexo, né, que eu sempre estou informando como masculino, também está como string lá no banco, então eu tenho que colocar como aspas simples. Tudo bem? E por isso que eu coloquei, imprimi aqui no navegador para vocês darem uma olhada. Tá bom? Então, o que acontece? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer a inserção desses dados. Então, eu vou voltar aqui, vou diminuir, Ctrl menos. Vou colocar aqui uma data de nascimento para o cara. Vou colocar aqui... 1º de fevereiro, 12 de fevereiro de 2002. Vou colocar o CPF dele aqui. 045 442 444. Vou ter assim. Vou colocar que ele mora na rua Marise Barros, número 273. O complemento, né? Eu vou colocar apartamento 802 e vou colocar o CEP dele. Esse CEP aqui. Vou dizer que ele mora no Rio de Janeiro, vou dizer que ele mora aqui em Nova Iguaçu, por exemplo. E agora eu vou cadastrar esse indivíduo, né? Então, o que acontece? Quando eu for clicar no botão de cadastrar, ele vai chamar essa página, vai criar o insert lá do SQL, bonitinho, e vai chamar essa função que a gente já fazia ali para fazer o select. Se lembra? O select lá que a gente usava nas aulas anteriores. Então, essa função vai retornar a quantidade de linhas que ele inseriu no banco. Ou vai ser 1, ou vai ser 0. Se for 1, inclusão com sucesso. Se for 0, significa que deu algum erro. Então, é o que o professor está testando aqui. Se for tudo ok, se for verdadeiro, nesse caso, se for 1, dados incluídos com sucesso. Se não, eu vou escrever erro na inclusão. Tá? Em seguida, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar para ele redirecionar para essas páginas. O comando header aqui, ele está redirecionando para essa página aqui. Se eu incluir com sucesso, eu estou redirecionando para a página insere cliente com sucesso. Se não inserir com sucesso, estou redirecionando para insere cliente sem sucesso. Tudo bem? Mas isso aqui eu vou deixar comentado, não vou executar agora não, tá? Eu quero só ver, ele vai escrever dados incluídos com sucesso, quer ver? Bom, eu já preenchi os dados, né, do formulário e agora eu preciso fazer uma pequena modificação na modelagem dos dados, ou seja, lá nos dados, tá? Eu preciso fazer o seguinte, eu preciso selecionar o meu banco de dados, no seu caso é PF, tá? Se você está seguindo as aulas anteriores, você tem que explicar PF, que é esse banco aqui, eu estou clicando no banco auxiliar. Clica na tabela cliente, no campo, na aba estrutura, se você observar aqui, tem campos que não estão permitindo nulos. E o ideal é que permitam nulos. Então, você vai clicar aqui, ó, em muda. Bem, vai aparecer essa caixinha. E aí eu tenho dois atributos aqui importantes. Ó. Se eu selecionar isso, eu permito nulo nesse campo. Né? Da mesma forma, se eu clicar aqui, esse campo se torna um alto incremento. Ou seja, ele começa a fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um campo do banco de dados para isso. Eu só quero que ele aceite nulo. E aí você clica em guarda, né, para ele atualizar no banco de dados. Então eu vou fazer isso com todos esses aqui, ó, complemento, o bairro, o telefone, o e-mail. Na verdade, deveria fazer com todos, tá? Mesmo com a chave primária, que é o CPF. Todos deveriam estar nulos, tá? Eu acho que o nome também não seria legal, mas tudo bem. Então vou fazer também aqui no campo e-mail, tá bom? Vou marcar aqui, ó, nulo. Vou clicar em guarda. Alterei.
Beleza. Então, lembrando, eu estou usando esse banco de dados aqui, mas o seu banco de dados correto é esse PF aqui. Então, você tem que fazer tudo com o seu banco de dados PF. Então, vamos lá, vamos voltar lá. Voltamos no nosso formulário. Opa, cliquei errado. Voltamos no nosso formulário. E agora o nosso banco de dados já está alterado para aceitar nulos em alguns campos que não pertencem a esse formulário. Então, se eu inserir esse registro, ele vai aceitar nulos. Tá? Deixa eu botar aqui só um valor mais legal, né? Então, eu vou clicar e quero cadastrar. Tudo bem? Então, apareceu aqui, ó, o SQL que eu fiz, né? Lembrando aqui que os campos textos estão todos com aspas simples. E a palavra dados incluídos com sucesso e o número de linhas adicionadas no banco de dados. Nesse caso foi 1, por isso que escreveu dados incluídos com sucesso. É o que está aqui, ó. Se o valor for 1, ele vai escrever isso. Se o valor não for 1, ele vai escrever erro na inclusão. Essa linha aqui, esse valor header, e como ele faz o redirecionamento para outra página, então, se tudo der certo, eu vou redirecionar para a página insere clientes com sucesso. Se der algum erro, insere cliente sem sucesso. Tudo bem? Vou salvar. E agora deve dar um erro, pessoal. Eu vou voltar aqui o meu formulário, ele deve dar um erro. Por quê? Porque eu estou tentando inserir mais um cara, mais um cliente com o mesmo CPF. Como o CPF é a chave primária, isso vai dar um erro. Ó, ele redirecionou para a página insere cliente sem sucesso. Eu vou voltar aqui e vou colocar um outro CPF. Vou inventar um CPF aqui. Lembrando que a gente já sabe fazer uma validação de CPF das aulas anteriores, tá? Se você quiser melhorar o seu projeto final, quiser fazer um campo de formulário que valide um CPF, você já sabe fazer isso das aulas anteriores. Aqui eu não vou colocar o XPTO da Silva, não. Eu vou colocar Maria das Couves. Tá? Então eu inseri o XPTO da Silva, só para consultar, só para confirmar, vamos lá no nosso banco de dados, né? No banco de dados PF, no meu caso é esse banco de dados aqui, na tabela cliente, tem aqui já o XP da Silva. Tudo bem? Ele já foi incluído. Agora vai ser incluído quem? A Maria das Couves. A Maria das Couves, ela mora na rua Marise Barro, 273, vamos clicar. Ó, página que inseriu o cliente com sucesso. Eu botei essa figura bem feia aqui, você pode procurar uma figura melhor, tá? Foi por falta de imaginação mesmo. Será que a Maria das Couves está no banco de dados? Maria das Couves, vamos ver se a Maria das Couves está no banco de dados. Maria das Couves aqui, ó. Tudo bem? Então, pessoal, a gente agora já sabe inserir dados no nosso banco de dados. Então, na próxima aula, a gente vai aprender a enviar e-mails usando PHP, usando uma funcionalidade chamada de PHP Mail. Isso pode ser usado até na sua tela de cadastro para que o usuário confirme o e-mail cadastrado, né? O nosso propósito aqui é didático, então não tem propósito em fazer nada certinho e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quando você for fazer o seu projeto final, a modelagem tem que estar correta e você tem que criar um formulário para inserir os dados de maneira correta. É o que eu estou ensinando aqui para você, tá? Se você teve alguma dúvida, mande um e-mail para o professor ou deixe um comentário no Google Classroom. Até a próxima aula.